As palavras não dizem tudo, mesmo que o tudo seja fácil de dizer. Com certeza fala bem melhor o tudo, se sua atitude manifesta o que crê. Irmãos, então hoje nós chegamos, pela misericórdia de Deus, no capítulo 5 de Tiago, versículo 12, 13, nós vamos ler até o versículo 15, do 12 ao 15. E aí na reunião que vem, se Deus permitir, nós encerramos esse estudo. Vamos ler então capítulo 5, versículo 12. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes, seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Então, nós já vimos que essa nova parte da Epístola de Tiago, do capítulo 5, versículo 7 ao 12, tem um tema. Nós faltamos falar sobre o versículo 12, né? Então, do 7 ao 12, nós temos algumas coisas que Tiago, pelo Espírito, nos apresenta como coisas que podem fortalecer o nosso coração durante a provação. A primeira delas é a vinda, a esperança da vinda do Senhor Jesus. Está aí no versículo 7 até o versículo 8. Tiago falando sobre a nossa exultação para com a esperança da vinda do Senhor. A outra coisa, irmãos, no versículo 9, é que nós devemos também nos guardar, enquanto esperamos a vinda do Senhor, de criticarmos uns aos outros. Se nós tivéssemos um texto paralelo, né, nós não chegamos a ler, mas um texto paralelo que pode ser citado em relação a esse versículo 9, é que o livro de Hebreus, tratando sobre a vinda gloriosa do Senhor, ele diz assim, que nós devemos fazer exortação uns aos outros, quanto mais vemos que o dia se aproxima. Então, em vez de criticar uns aos outros, a Bíblia nos ordena encorajar uns aos outros. Quanto mais vemos que o dia se aproxima. Né? Então, esse é o segundo item. O terceiro é que nós devemos, né, tomar por modelo os profetas, ser paciente tomando por modelo os profetas. Está no versículo 10 e 11, né? E agora nós chegamos no versículo 12. Uma outra coisa que nós devemos fazer para fortalecer o nosso coração é não nos envolver, né, em nada de maneira a fazer juramentos para livrar o nosso ego durante a prova. Nós não devemos jurar para salvar o ego, porque olha só o versículo 12. Acima de tudo, porém, irmãos, não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Tiago repete aqui a proibição do Senhor Jesus em Mateus capítulo 5. A prática de juramento, e para entender isso aqui, nós temos que entender primeiro o contexto histórico do porquê essa frase é colocada aqui dessa forma, né? Tanto em Mateus como aqui em Tiago. O judaísmo tinha uma prática de dizer que havia juramentos pelo qual a pessoa ficava obrigada e juramentos pelo qual a pessoa não ficava obrigada. Então, era dito que se a pessoa jurasse e ela não cumprisse, se ela não jurou por Deus nem pelo céu, ela está desobrigada do juramento. E se ela jurasse por Deus ou pelo céu, que é o trono de Deus, aí sim, ela estava amarrada a esse juramento e teria que cumprir isso, custe o que custar. Agora, por que é proibido esse juramento aqui, então? Porque o que o Senhor Jesus e Tiago deixam bem claro é que as pessoas juram para salvar a si mesmas. As pessoas juram para benefício próprio, por isso quebravam alguns juramentos que não eram considerados irremissíveis, e também juravam, né, por coisas que consideravam sagradas demais, para que
aquela pessoa que entrou com ela num acordo ficasse obrigada a cumprir qualquer voto que estabeleceu para com ela, ou ela para com essa pessoa. O que acontecia era o seguinte, que se essa prática se perpetrava, se tornava comum no judaísmo, dali a pouco não tinha palavra verdadeira. O que se tinha era sempre uma hipocrisia que tirava qualquer tipo de honra, de confiança no falar. E as pessoas faziam essas calúnias no juramento apenas para tentar cada vez mais defender a si mesmas. Como o Tiago está falando da salvação da nossa alma, como ele está falando que nós devemos, na verdade, estar preparados para a volta do Senhor e amadurecidos, ele repete o mandamento do Senhor, dizendo que a nossa palavra deve ser sim, sim. Nós não devemos envolver-nos com nada que vise salvar de maneira dolosa e hipócrita o nosso ego. Nós não devemos estabelecer nenhum tipo de condição além da palavra, que expressa a realidade do nosso coração. Porque nós somos pessoas que têm sido trabalhadas e transformadas por Deus. Se nós começarmos a dizer uma coisa e agir de outro jeito, a dizer sim e não ao mesmo tempo, isso indica que nós somos como aquele homem, que no capítulo 1 de Tiago já mencionou, homem de ânimo dobre. A expressão grega é homem de alma dupla, homem sem personalidade trabalhada pelo Espírito Santo, uma alma dividida, uma pessoa que parece ser o que não é. Então nós devemos nos guardar, né, de fazermos juramentos. E agora nós chegamos no versículo 13. Se o versículo 7 até o versículo 12 fala de coisas que podem fortalecer o nosso coração durante a nossa provação, o versículo 13 em diante, até o versículo 19, ele vai criar uma outra seção dividida em duas subpartes. Agora, no versículo 13 até o versículo 19, Tiago vai mostrar a diferença entre prova e correção de Deus. Esse é o tema do que nós estamos passando a considerar agora. A diferença entre a prova e a correção. Irmãos, tem muitas coisas na vida cristã que não são provas, são correções. E Tiago já tinha nos mostrado na carta dele, né, o grande foco dele foi na provação da transformação da nossa alma. E no capítulo 1 ele mostrou a diferença entre prova e tentação. Agora, no final da carta dele, ele acha necessário mostrar uma outra coisa. A diferença entre a provação e a correção. A correção do Senhor é a disciplina que ele põe sobre seus filhos, porque eles pecaram ou falharam contra ele. Porque o Senhor açoita a todo filho a quem recebe e disciplina a todo filho a quem ama. Então, disciplina, correção, Deus faz para com os filhos de Deus, quando os filhos de Deus falham para com o Senhor e necessitam de correção. E a correção não deve ser confundida com provação. Provação é uma coisa, correção é outra coisa. Então, depois de mostrar, agora esse é o grande tema, a diferença entre provação e correção. Agora o versículo 13 até o versículo 15, que é a primeira subdivisão desse tema maior, essa seção tem um subtema. O subtema do versículo 13 ao 15 aliás, o 13 fala o que fazer, né? Esse poderia ser o tema. Versículo 13. O que fazer quando somos provados, certo? E do versículo 14 até o 15, nós temos outro tema. O que fazer quando somos disciplinados por conta dos nossos pecados. O versículo 13, o que fazer quando somos provados. Quando eu estou passando por provação, qual deve ser a minha atitude? E o versículo 14 e 15, o que fazer quando somos disciplinados por conta dos nossos pecados. Amém? Ainda tem, eu tinha me esquecido, ainda tem uma terceira divisão que é o que fazer para não sermos disciplinados. É do versículo 16 até o versículo 20. Então, esses três subtemas faz parte dessa sessão, dessa nova sessão. A sessão geral é a diferença entre disciplina e provação. Provação e disciplina. E os três subtemas dessa sessão é o que fazer quando somos provados, o que fazer quando somos disciplinados
E o que fazer para não sermos disciplinados? Então, o versículo 13 vai falar para nós da nossa atitude. O que devemos fazer, irmãos, quando somos provados? Quando somos provados, ou seja, quando algo vem a nós que nós não procuramos, provação significa isso. Significa que nós somos colocados soberanamente por Deus em uma situação que nós não pedimos, que nós não provocamos. Mas essa situação veio até nós. Veja, é nisso que está a diferença entre a provação e a disciplina. A disciplina vem porque eu provoquei. A provação vem sem eu ter provocado. E geralmente, quando vem a provação, a angústia, a luta da pressão é muito forte. E pela luta ser forte, pela pressão ser forte, nós tendemos a desanimar. O que devemos fazer quando somos provados? Aí Tiago diz, está alguém entre vós sofrendo? Ô irmãos, puxa vida. Né? O que Tiago exorta a fazer quando estamos sofrendo? O que o Senhor Jesus fez nos momentos de sofrimento? O que os apóstolos fizeram quando sofriam? Qual é o remédio bíblico para o sofrimento do nosso coração na provação? Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. O que devemos fazer quando somos provados e sofremos? Se estamos sofrendo, devemos orar. Devemos chegar a Deus e derramar a nossa oração aos seus pés. Há muitos salmos na Bíblia que ilustram esse princípio do sofrimento unido à oração. E como Deus, muitas vezes, ele se utiliza desse sofrimento para nos tornar mais íntimos dele. Então, na provação onde nós sofremos, o alvo principal de Deus não é nos tirar da provação. A provação depois ele pode tirar de forma muito fácil, ele é Deus. O alvo dele é nos salvar do que nós somos no meio da provação. Por isso que Tiago diz, está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Vá diante de Deus em oração. Abra e derrame o coração diante dele em oração. Deixe o Espírito Santo falar e ensinar o porquê dessa provação. Porque como nós vimos, irmãos, para a cruz poder trabalhar em nós, não basta ter aprovação. A aprovação pode vir, mas se eu não tiver luz de Deus, a única coisa que o sofrimento da aprovação pode fazer é me endurecer ainda mais. Qual é a diferença entre aquele que sofre e aquele que sofre conhecendo a vontade de Deus? E para mim conhecer a vontade de Deus, eu tenho que orar. A diferença é que quem sofre conhecendo a vontade de Deus é transformado. Quem sofre não conhecendo a vontade de Deus é endurecido. Então, como o irmão Romeu compartilha muito, a cruz tem dois braços. A providência de Deus, que nos dá aprovação. E a luz de Deus, que nos explica o motivo pelo qual estamos sofrendo. Mas lembre-se, isso não é um motivo disciplinar. Isso é um motivo de transformação. De transformação. Por exemplo, Jó, que Tiago acabou de citar um pouco atrás, ele não sofreu porque ele tinha pecado. O próprio Deus diz que ele era um homem reto, íntegro, temente a Deus, se desviava do mal. A aprovação de Jó foi para a transformação da sua alma. Foi para que ele fosse elevado, irmãos, a um nível de conhecimento de Deus que ele não possuía. Ele não conhecia a Deus. Jó conhecia a Deus numa fase de adolescência espiritual. Mas ele não conhecia a Deus de forma íntima. Então ele precisou sofrer. E tem um versículo, eu vou ver até se eu encontro aqui no livro de Jó. O livro de Jó é um dos textos que aparece quando Eliú está dialogando com Jó. E aqui tem uma coisa muito interessante, irmãos, que nós, puxa vida, às vezes são versículos assim pequenos, que às vezes a gente está lendo, passa até despercebido. Mas quando Eliú fala com Jó, ele fala assim no capítulo 36, versículo 15. Jó, capítulo 36, versículo 15. Aqui diz assim, por que é interessante, irmãos, a gente ler, se a gente ler esse capítulo 36 e 37, tem pelo menos 12 motivos que Eliú apresenta para Jó para dizer por que Deus permite o sofrimento e a provação na vida cristã. E um deles, muito interessante, é o que aparece nesse versículo 15. Jó 36, 15. Ao aflito, a quem está sofrendo a aflição,
ao aflito, livra. Aqui não está dito assim, a gente gostaria que o versículo tivesse diferente. Os irmãos estão vendo como está escrito aí? Ao aflito, livra por meio da sua aflição. Nós gostaríamos que tivesse escrito assim, ao aflito, ele livra da aflição. Mas não é isso que está escrito no texto. No texto está escrito que a aflição visa nos livrar. Do quê? De nós. Da nossa tolice e presunção. E por isso diz assim, ao aflito livra por meio da sua aflição. E pela opressão lhe abre os ouvidos. É nas horas de maior angústia, muitas vezes, que nós vamos conseguir escutar Deus de uma forma, irmãos, que nós nunca escutamos. Por isso, teve um irmão que disse que acontece, tem um fato físico que ilustra uma realidade espiritual muito bela. Uma pessoa estava andando, você sabe que o sol, quando aparece, faz com que as estrelas do céu sumam, né? Uma cidade cheia de luzes e energia elétrica como a gente tem hoje, você quase não vê as estrelas. Né? Quanto mais quando o sol, no meio-dia, aparece, você não vê elas também. Mas dizem as pessoas, quando você está lá no fundo da cova, no fundo do poço, se você olhar para o céu, você consegue ver as estrelas. Isso é uma experiência que foi comprovada. Se você está lá embaixo, aí você consegue ver a luz das estrelas. Irmãos, o que isso está ilustrando para nós? Que nós só vamos conseguir ver algo do Senhor e ouvi-lo de forma muito correta, muitas vezes por meio de uma forte aflição sobre o nosso coração. Que são cuidados de Deus que Ele envia para nos salvar de nós mesmos. Por isso que o C.S. Lewis tinha aquela frase, né? Deus sussurra-nos nos momentos de alegria. Nos momentos de alegria, ele sussurra. Ele fala muito baixinho, porque a alegria visa tentar nos lembrar dele. Mas muitas vezes, nós quase não percebemos a voz sutil de Deus no meio da alegria. Mas aí, é dito que ele fala-nos na nossa consciência. Aí você vai fazer alguma coisa, vem a voz do Espírito Santo falando, para. Não haja assim, faça de tal forma. Volte-se para mim. Nós continuamos. Aí sabe o que Deus faz? Aí a terceira frase a primeira, Deus sussurra-nos na nossa alegria. Deus fala-nos na nossa consciência, mas Ele grita no nosso sofrimento. O sofrimento é o megafone de Deus para despertar um mundo que caminha surdo. Eu não posso dizer só o mundo, eu posso dizer os cristãos. O Lewis falava o mundo que caminha surdo. Mas, irmãos, essa história do sofrimento abrindo nossos ouvidos é para nós também. Eu acho que qualquer um de nós aqui pode ser muito verdadeiro e confessar que foi nos momentos de maior angústia que nós fomos aos pés do Senhor de maneira genuína. Aquele povo do deserto foi levado ao deserto, diz o texto de Deuteronômio 8, o povo de Israel, para que eles experimentassem fome e sede, para que fossem provados, e tudo que estivesse no coração deles aparecesse. Não para Deus, para eles. Deus já sabia o que era o coração deles, e quem não sabia era eles. E com que fim o Senhor queria manifestar tudo que estava no coração deles? Para que eles pudessem, irmãos, aprender, para que eles pudessem ser ensinados. Então, o versículo é muito interessante. Ao aflito livra por meio da sua aflição, e pela opressão lhe abre os ouvidos. Assim também procura tirar-te das fauces da angústia para um lugar espaçoso em que não há aperto. Ele deseja tirar-nos, mas é por meio do sofrimento. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a perceber. Se nós estamos sofrendo, vamos a Ele em oração. E será ganho para nós todo sofrimento. Sofrimento não provocado. Sofrimento que nós não buscamos. Isso é provação. Agora, tem momentos que nós não estamos sofrendo, né? Então, o que nós devemos fazer? Está alguém entre vós alegre? Cante louvores. Se está sofrendo, faça oração. Se está alegre, cante louvores. O louvor, como dizia o irmão Atmani, é o tom da vitória.
Quando nós estamos alegres e triunfantes por algo que Deus nos deu, você vê que Tiago está mostrando que qualquer que seja a experiência cristã, ela visa levar-nos ao Senhor. O erro cristão é achar que sofrimento não é para crente, ou que alegria não é também para crente. Tem cristãos que pensam que nós não podemos ser alegres, tem cristãos que pensam que eu não posso ficar sem sofrer. Na verdade, o Senhor nos guia de maneira muito equilibrada. É Ele que tempera a nossa vida. Ele é que faz o vento sul e o vento norte soprar sobre o jardim, para que as castanhas se rompam e os aromas se derramem. Irmãos, eu posso dizer para vocês, Deus é muito cuidadoso. E os irmãos podem dar testemunho disso também. Ele não nos deixa tempo demais no sofrimento. Ele sabe que nós nos suportamos. Mas ele também não visa dar-nos uma vida de total alegria. Ele tem que nos guiar, né? Entre sofrimentos e alegrias. E qual é o propósito dele ao fazer tudo isso? É nos transformar. Mas, acima de tudo, é produzir em nós um conhecimento de Deus que nós não temos como obter por outro caminho. É nessa sinfonia entre sofrimento e alegria que algo é produzido entre nós e Deus e se torna entre nós e Ele um testemunho eterno, que por fim vai ser cantado como cântico das primícias em Apocalipse 14. Porque os irmãos sabem qual é a diferença entre um hino, por exemplo, e um cântico? O cântico é o hino misturado com a experiência. O cântico é o hino misturado com a experiência. E quando o cântico surge, baseado na experiência que nós passamos de tristezas e alegrias, isso se torna um sacrifício de louvor a Deus. É por isso, irmãos, que lá no Apocalipse 14, aquele cântico das primícias, ninguém pode aprender senão elas. Aqueles que são as primícias. Por que ninguém pode aprender? Porque o cântico envolve a experiência daquele que está cantando. Tem a ver com a minha experiência com aquela verdade. Tem muitas verdades da Bíblia. Essa semana passada eu estava conversando com o irmão Delcio e ele falou para mim. Uma das coisas que o irmão Christian falou para ele no início foi: irmão Delcio, você está lendo todos esses livros maravilhosos, espirituais, né, quando eles se conheceram. Mas eu posso te dar um conselho? Eu falei, sim, irmão, pode, eu estou aberto a ajuda. Então, irmão, a verdade é a seguinte. Eu vou te dar esse conselho aqui. Você está lendo esses livros e são verdades preciosas. Mas é um erro que eu já caí e que eu penso que você e qualquer um de nós pode cair. É você achar que porque você está lendo, essas verdades já são suas. E elas não são. Elas são verdades genuínas, mas são letra preta no papel branco. Você precisa orar e permitir que o Espírito Santo prepare situações para fazer com que aquela verdade que está na letra se torne a sua experiência. E aí, quando você falar, isso vai ser diferente. Isso é o que dá, é o que produz o cântico triunfante, irmãos, das primícias. Aqueles que seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá, por fim aparecem diante de Deus com um cântico. Mas o cântico é sempre resultado da experiência com uma verdade. O hino você canta, você louva a Deus. Mas quando você canta, a linguagem bíblica para o cântico é isso. Quando aquela verdade é trabalhada em você e você louva a partir da experiência, isso é um cântico. E o cântico só pode aprender aquele que passou. Só ele entende o sentimento. Só ele entende a realidade espiritual por trás daquilo que ele passou. É por isso que tem muitos cânticos espirituais. Eu estou falando aqui de cântico aplicando essa questão da nossa vida de experiência, de sofrimento e alegria. Aplicando naquele sentido das primícias de Apocalipse 14. Aqueles que foram trabalhados por Deus. Por fim, o que surge é um cântico na boca deles. Que ninguém pode aprender, exceto aqueles que o cantam. Porque, irmãos, todo trabalho entre sofrimento e alegria que o Senhor permite na nossa vida é para provocar um memorial íntimo entre nós e Ele. Que só aquele que passa vai entender. E às vezes, agora falando dos cânticos que são resultados dessa experiência mesmo, nós vemos que quando nós cantamos um cântico que tem genuíno trabalho da cruz e da ressurreição, do sofrimento e da alegria por trás,
você às vezes nem entende o porquê que aquele cântico fala tanto ao seu coração, não é verdade? Tem chamados louvores gospel por aí hoje, que vêm e vão. Do jeito que chega, vai. É só moda. É só moda. Mas aqueles cânticos antigos do Inário Batista, do Inário da harpa cristã, do nosso inário lá dos irmãos, do passado, da árvore da vida, muitos cânticos que estão nos inários conseguem falar o nosso coração de um jeito que essas outras músicas não falam. Por quê? Porque esses irmãos provaram essa realidade. A aflição que os livrou e a alegria da ressurreição que os consolou. Então eles têm o que cantar como cântico diante de Deus. Esse cântico é o tom da vitória. É um genuíno sacrifício de louvor. Que diferença tem, irmãos? Quando nós ouvimos simplesmente coisas por aí e quando nós temos um genuíno cântico espiritual a ser cantado. Faz toda a diferença. Por que hinos como Amor que não me largas nunca mexe com a gente toda vez que a gente canta? Eu não sei os irmãos, mas comigo mexe. Porque tem uma história por trás. Aquele cântico também, o amor de Deus com rico e puro, ninguém o pode explicar. O autor não está só declarando um fato, ele está falando da experiência dele, da verdade dele. Né? A irmã Raquel falou que é menos na melodia alternativa. A melodia alternativa não combina, porque até a melodia foi dada pelo Espírito Santo para aquele irmão. Aquele cântico, os irmãos sabem, eu não vou nem imitar aqui o cântico do Amor que não me largas nunca na alternativa, porque não... não vou não, irmão Ismael, não vou não. Deus nos salve disso. Né? Mas irmãos, a história daquele irmão, George Matheson, que ficou cego. E ele chegou, ele ia casar, ele estava noivo, e a noiva, que era uma cristã também, ele falou, olha, eu vou ficar cego e eu quero ser sincero, você tem um cargo de Deus, você sabe que as limitações vão ser muitas para ficar comigo. Ela falou assim, ela orou, né? Ela também era uma filha de Deus, ela orou e falou, olha, eu não tenho graça no Senhor. Eu deixou. Mas ele tinha esperança que ela fosse ficar. E a tristeza, na hora, veio uma tristeza. Começou uma tristeza a cair sobre o coração dele, mas ele foi ao Senhor. É aqui que está a diferença. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Vá ao Senhor. E ele foi ao Senhor. E o que aconteceu na hora que ele foi ao Senhor? O Espírito Santo, na mesma hora, encheu o coração de uma alegria que proveio de um sentimento que o Senhor deu a ele. O Espírito Santo colocou no coração dele o seguinte testemunho. Senhor, eu tentei retê-la, mas ela se foi. Mas, todavia, o Senhor tenta me reter, e eu sempre fujo. Mas tu nunca me deixas ir. Eu a amei, e ela se foi. Eu não te amo da maneira adequada, mas o Senhor não me deixa como ela. Por isso, o inglês é mais bonito, né? Não é amor que não me largas nunca, é amor que nunca me deixas ir. Quem tenta fugir de ti sou eu, mas o Senhor nunca me deixa ir. E os irmãos que conhecem a história sabem que naquela hora, mas uma alegria tão grande tomou o coração dele, um consolo, um bálsamo tão profundo do Espírito Santo inundou o coração daquele irmão, que naquela época se escrevia com pena, né? Aquela tinta fresca na pena, e a hora que ele começou a escrever, irmãos, a primeira estrofe, ele escreveu ela, escreveu a segunda, a terceira, quando ele terminou a quarta estrofe lá embaixo, a tinta ainda estava fresca, na primeira linha da primeira estrofe. E foi metrificado e com melodia e tudo, de uma vez. Por isso que até a melodia é dada pelo Espírito Santo. Não adianta colocar melodia alternativa. Né? Ainda mais essa que a gente conhece. Ele sofreu, mas fez oração. Foi ao Senhor. E o que a oração produz? Alegria. E essa alegria produz louvores. Mas é um louvor diferente. É o que Hebreus 13 vai chamar de sacrifício de louvor. É um louvor que provém de algo que a cruz trabalhou na alma dessa pessoa. Isso faz toda a diferença, irmãos. Hinos como aquele da videira, do 323, e se a gente fosse ficar falando aqui, eu ia ficar o resto da reunião toda só mencionando cânticos espirituais que são genuíno sacrifício de louvor. Aqui em Hebreus 13, eu queria até só ler esse versículo para os irmãos, falando sobre esse cantar louvores, mas é um louvor que provém de uma experiência que passou pela cruz e foi introduzido na alegria. Por isso é chamado de sacrifício de louvor. Outro dia eu ouvi um grupo cristão cantando, quero te oferecer sacrifício de louvor. Eu falei, será que ela quer passar pelo sacrifício para ter o louvor? Porque quer cantar sacrifício de louvor, tem que ter sacrifício. Tem que ter cruz. Senão não é sacrifício.
mas Deus se agrada. Os genuínos louvores que agradam a Deus são aqueles louvores que vêm dos vales mais baixos. Por isso que aqui no capítulo 13 de Hebreus, ele fala para nós, no versículo, versículo 15. Hebreus 13, 15. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifícios de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor. O que é o sacrifício de louvor? É o fruto. É algo que vem da vida. É algo vivo, que está nos lábios daquele que confessa o nome do Senhor. Mas para haver sacrifício, irmãos, tem que haver uma perda, um trabalho da cruz. Alguma coisa tem que ser tirada de nós, para que o fruto possa crescer como um genuíno louvor a Deus, de um conhecimento vivo de Deus. Irmãos, quanta diferença faz. É por isso que a igreja é tão pobre, espiritualmente falando. Porque Deus não tem servos trabalhados por ele para entender espiritualmente as pessoas. O médico tem um termômetro, mas Deus não tem termômetro. Deus tem servos que são os próprios termômetros. Ou seja, na lei espiritual nós só podemos ajudar até onde nós chegamos. Mas como ninguém quase chegou a lugar nenhum com Deus, pouca ajuda é dada realmente. Que o Senhor possa trabalhar em nós, por meio da aflição nos livrar, produzir em nós um sacrifício que vai emitir dos nossos lábios um louvor com aquela natureza daquele cântico que sai em ressurreição, irmãos, com uma alegria que ninguém conhece senão aquele que experimentou. Mas embora ninguém possa discernir totalmente, exceto aquele que experimenta, na base da experiência genuína nós vamos poder consolar os outros, porque Paulo diz que é com a consolação que somos consolados que nós consolamos. Então que o Senhor nos ajude a experimentar essa verdade. Então isso é o que fazemos quando estamos na provação. Se estamos sofrendo, fazemos oração. Vamos ao Senhor em oração. Se estamos alegres, se Ele tem nos dado o caminho de passar em ressurreição pelaquela provação, nós cantamos louvores. Sacrifício de louvor. Mas o que fazemos quando somos disciplinados? Porque nem tudo na vida cristã é provação. Algumas coisas são disciplina. Então Tiago fala, está alguém entre vós doente? E agora eu queria tocar nesse ponto aqui. Isso aqui é um trecho da palavra que não é muito discernido por alguns irmãos. Eu posso dizer que se não fosse pela ajuda de alguns irmãos, esses versículos passariam de forma muito, muito rápida e sem entendimento claro. Olha como é que Tiago introduz a questão. Depois de falar de oração no sofrimento, de alegria, de louvor na alegria, ele fala agora sobre uma doença, mas não é qualquer tipo de doença. Esse texto de Tiago 5 vai nos ajudar a entender uma outra porção das Escrituras que é obscura para muitos cristãos. Nós vamos ler ela daqui a pouco. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Irmãos, quantas vezes no passado, eu vou falar de mim, tá? Eu já não, de maneira muito não cuidadosa, eu falei, esse negócio de ungir com óleo, isso não é bíblico, no Novo Testamento. Nós temos a unção, nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Porque João fala que a unção nos ensina todas as coisas. Mas aqui Tiago está falando para ungir com o óleo. Não só com o Espírito. Aqui tem algumas questões que eu queria colocar para os irmãos. Perguntas para ajudar a gente a entender. Por que essa doença aqui precisa da oração dos presbíteros? Por que nesse caso ele manda ungir com óleo? E por que aqui não é a pessoa orando e confessando e sendo curada, mas é chamando os presbíteros para que os presbíteros façam oração, unjam essa pessoa com óleo, e aí tem uma outra palavrinha que está mal traduzida na nossa versão. A palavra que fala aqui, e a oração da fé. Quando você lê a oração da fé, você pensa que é o quê? Como o irmão Kennedy Hagin falou. Ele pensa que é a oração do doente. Aliás, a oração do presbítero. A oração do presbítero. Porque aqui no versículo começa falando que o presbítero tem que orar sobre a pessoa. Aí depois falei, a oração da fé salvará o enfermo. Então, o que dá a entender pela tradução?
que é a oração do presbítero. Não é? Só que no texto grego não é oração, é voto. Os presbíteros oram sobre o enfermo. E o enfermo faz um voto. A palavra grega aqui é voto. É a mesma usada quando Paulo sobe a Jerusalém e faz voto diante de Deus com aqueles judeus que foram com ele ao templo. É a mesma palavra no grego, voto, aqui traduzido por oração da fé. A palavra oração aparece quando os presbíteros estão orando sobre o enfermo. Mas ela não aparece depois quando fala da oração da fé. O termo oração da fé, se os irmãos quiserem tomar nota, é o voto da fé salvará o enfermo. Quem faz o voto? Não é os presbíteros, é o enfermo. Que situação particular é essa que o Tiago está tratando aqui? Ele está tratando com alguém, irmãos, pelo contexto desse versículo, com um irmão, uma pessoa cristã, que devido a pecado não confessado, e um pecado sério, porque aqui está falando de alguém que viveu em pecado, e pecado contra o governo de Deus. São pecados que desafiou a autoridade de Deus na igreja, são pecados que quebrou a comunhão entre os irmãos, são pecados que ferem aquilo que os presbíteros representam. Os presbíteros representam a autoridade numa assembleia local. Biblicamente, eles representam a posição de autoridade, são representantes do Senhor Jesus. Aquela autoridade do cabeça está sobre eles para o cuidado do corpo de Cristo, numa assembleia local. Porque este irmão pecou contra o governo de Deus, o que está dito aqui? Ele está doente. Porque um dos motivos de doença nas Escrituras, não é o único, se os irmãos lerem o livro O Homem Espiritual, do irmão Otmani, volume 3, ali o irmão Ni vai listar pelo menos 11 motivos do porquê a enfermidade vem sobre um cristão. E tem 3 ali que eu penso que eu discerno. Agora as outras 8, eu nem sei o que ele está dizendo. Eu tenho orado a Deus buscando, Senhor, me ajuda a entender o que é isso aqui. Mas ele lista lá 11 motivos pelo qual um cristão fica doente. Porque nada é por acaso. Aqui nesse caso, porque esse irmão está acamado, doente, ele manda chamar os presbíteros, é sinal. Tudo indica, como o irmão Délcio coloca e também outros irmãos colocaram. Jesper Luz também fala. Tudo indica que essa pessoa está enferma porque pecou contra princípios da igreja ou da autoridade do Senhor entre o seu povo. Ele caiu em algum daqueles pecados que tem a ver com dissensão entre irmãos, tem a ver com rebelião no coração. Lembra que nós já compartilhamos aqui sobre um irmão que trata o outro como raca, como moré, que fica debaixo de tribunais de anjos, e os anjos podem pôr essa pessoa em disciplina? Aqui está acontecendo algo desse tipo. Um filho de Deus que está em enfermidade. Como em Apocalipse, vamos ler Apocalipse capítulo 2. Segura em Tiago aí, vamos lá em Apocalipse 2. Apocalipse 3, né? Apocalipse capítulo 3. Na carta à igreja em Tiatira. Os irmãos sabem que a igreja em Tiatira, ela tem, como todas as 7 igrejas do Apocalipse, um aspecto profético. Mas ela também tem um aspecto histórico literal. Alguns textos gregos mais antigos, quando falam que o Senhor está enviando uma epístola por meio de João para o anjo da igreja, para o mensageiro da igreja. Claro que profeticamente isso representa aquele grupo de irmãos na história da igreja, naquele período que eram capazes de ouvir o Senhor, naquela condição histórica, profética representada por cada uma dessas igrejas. Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque não dá tempo. No livro do irmão Délcio sobre Apocalipse, Cristo tronizado, está tudo explicado. Mas também, irmãos, há um aspecto histórico, real, que estava realmente acontecendo em cada uma dessas igrejas aqui. Elas são igrejas históricas com condições e acontecimentos históricos para as quais o Senhor Jesus, por meio de João, fez exortações. Historicamente, cada uma dessas igrejas aqui existiu com essas condições literais históricas. Só que elas também representam períodos proféticos da história da igreja. Então, como representação profética, o anjo se refere àquele grupo, os mensageiros que conseguiam ouvir a voz do Senhor naquela época específica profética. Por exemplo, a igreja em Tiatira
representa o período do domínio da Igreja Católica. Os motivos são vários, não dá para a gente explicar aqui, mas os irmãos devem conhecer, né, já devem ter ouvido falar sobre isso. Eu sugiro aqui de novo a leitura do livro do irmão Delcio, e quem lê espanhol também leia o livro do irmão Gino, Aproximação Apocalipse, está tudo explicado lá. O livro do Pember, que a gente vai lançar, também vai estar explicando. Né? O mês que vem vai lançar, vai estar explicando os detalhes proféticos. Mas eles têm aspectos históricos também. E historicamente, o interessante, irmãos, por que eu estou chamando a atenção para a igreja em Tiatira? Porque alguns manuscritos gregos antigos, quando fala assim, ao anjo da igreja de Tiatira escreve, aí o Senhor vai falar com o anjo, né? E ele vai falando que ele tem olhos como chama de fogo, pé semelhante ao bronze polido, conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança, as tuas últimas obras mais numerosas que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel. Esse versículo 20, tenho, porém, contra ti que o tolerares essa mulher. Alguns manuscritos colocam, tenho, porém, contra ti o tolerares que essa tua mulher Jezabel. Ah, olha só. Não é só a mulher Jezabel que está sendo tolerada pelo anjo. Alguns manuscritos gregos muito confiáveis dizem que a melhor tradução é a tua mulher Jezabel. Ou seja, historicamente, esse mensageiro da igreja que poderia ser um presbítero, o anjo, daquela igreja local, de Tiatira. E ele tinha uma esposa que estava fazendo as práticas perversas retratadas aqui. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa tua mulher Jezabel. O que ela faz? Ela não somente seduza, que se declara profetiza, não somente ensina, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e comerem coisas sacrificadas a ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a próstro de cama. Agora aqui, olha. Por isso, irmãos, que a cama na Bíblia, numa condição normal, é para descanso. Mas numa condição anormal, é doença. E é doença por disciplina de Deus. Por pecado. Contra o povo de Deus e contra o governo de Deus. A mulher Jezabel, que aqui é chamada Jezabel, a esposa desse anjo aqui, ela está sendo prostrada de cama. A palavra cama aqui é sklinei, no grego, da onde vem a palavra clínica. Cama de doente. Cama para quem está doente. E o Senhor está falando que está deixando ela de cama, doente, porque ela não quer se arrepender dos seus pecados, da sua prostituição. Veja que Deus põe de cama os filhos dele, porque eles pecam contra o Senhor. É um dos métodos de Deus de parar o nosso viver pecaminoso, é nos fazer ser adoentados. Como os irmãos em Corinto, que tocavam na ceia do Senhor de forma indigna, e Paulo diz, não são poucos entre vocês que estão fracos e que já dormem. Alguns estão fracos, outros doentes e outros já dormem. O Senhor deixou fraco primeiro. Aí não se arrependeu. O que ele fez? Ele pôs doente. Aí não se arrependeu. O que ele fez? Ele recolheu. Então, irmãos, aqui esse irmão está enfermo, de Tiago, agora voltando, é na mesmo caso do escline, do prostrado de cama por disciplina. Prostrado de cama adoentado. Mas está adoentado por quê? Porque o Senhor Jesus explica, ao falar de Tiatira, que ele prostra ela de cama, a Jezabel de Tiatira, porque ela cometeu esses pecados e não quer se arrepender. Não quer se arrepender. O Senhor está insistindo para que ela se arrependa, mas ela não quer se arrepender. Um dos motivos da doença que debilita e impossibilita são pecados governamentais não tratados, que prostram os filhos de Deus de cama. Como aqui em Tiago. E visto que é um pecado de governo, pecado contra a comunhão, contra o corpo de Cristo, ele tem que chamar os presbíteros. Porque o Senhor honra as autoridades que ele institui. E os presbíteros vão fazer o quê? Vamos ver se a gente agora consegue entender esses versículos. Porque tem muita... Eu não estou dizendo, irmãos, que unção com óleo está errado. É bíblico a unção com óleo. Mas desde que seja dentro dos parâmetros bíblicos. Aqui, no caso, Tiago não fala para pegar unção com óleo qualquer irmão e sair ungindo aí qualquer um de qualquer forma. Ele falou para os presbíteros da igreja tomarem o óleo e ungirem esse irmão que está adoentado, depois de ter feito oração,
e que o voto da fé salvaria esse irmão. O voto da fé que o irmão doente faria. Mas por que ele fala para tomar o óleo? Veja, ele pecou contra a igreja. Por isso ele tem que chamar os presbíteros da igreja. Ele pecou contra o governo, contra a autoridade de Deus na igreja. Então vamos dizer que ele perdeu aquela proteção que o vínculo da comunhão trazia. O óleo do Espírito Santo interior nele não está fluindo. Ele está fraco espiritualmente e adoentado fisicamente. Ele tem que ser curado na comunhão governamental, na comunhão. Irmãos, esse é um assunto delicado que a gente tem que entender. Na igreja existe governo. Se alguém peca contra o governo, ele vai ter que tratar essa questão governamentalmente. Pecados que ferem a comunhão, que causam dissensão, podem levar as pessoas a ficarem debaixo da mão disciplinar governamental de Deus. Para quem quiser entender melhor também esse assunto, eu sugiro também a leitura do livro Lições para o Viver Cristão, do irmão Ticumani, falando do perdão governamental de Deus. Existe o perdão para a comunhão, o perdão eterno, o perdão instrumental e o perdão governamental. Alguns pecados ferem o governo de Deus, e a mão governamental de Deus vem sobre a pessoa. E aí os métodos governamentais de Deus têm que ser respeitados. Aqui, no caso, foi um pecado contra o governo no corpo de Cristo. Então a pessoa ficou adoentada, como a Jezabel do capítulo 3 de Apocalipse. Ela estava pecando contra aqueles irmãos, ensinando eles a fazer coisas que desagradavam o Senhor, e o Senhor falou, eu a prostrarei de cama, porque eu tenho dado tempo para ela se arrepender, mas ela não tem se arrependido. Eu a colocarei em esclinei, em cama para doente. E aí o que esse irmão que está nessa condição tem que fazer? Veja, ele não está usufruindo de saúde no corpo e nem de comunhão espiritual sadia no espírito. Então ele chama os presbíteros, porque os presbíteros representam aquela autoridade do corpo. Aqui no caso, ele que tem que chamar, porque aqui envolve questão de arrependimento. Se ele está arrependido, ele chama. E a hora que ele chama, os presbíteros vêm, os presbíteros que representam a cabeça, veja, ele é um membro do corpo que está em pecado contra o corpo. Ele está como um membro quase gangrenando. Ele está vivo ainda, mas está morrendo. Então, aquela vida da cabeça, aquele óleo que desce da cabeça para a barba de Arão e passa por todo o corpo, não está passando nele. Aquela comunhão do sangue do corpo todo não está funcionando com ele. Então ele tem que chamar os presbíteros para ungí-lo com óleo. Por que tem que ungir com óleo? Porque, veja, ele está doente no espírito e está doente no corpo. Agora os presbíteros tomam o óleo para falar, Senhor, nós oramos pelo nosso irmão arrependido e como teus representantes, nós dizemos que ele está perdoado, Senhor. Senhor, derrama o seu espírito de vida sobre ele, assim como esse óleo é derramado sobre o corpo dele. E como o espírito cura a alma dele, que o teu poder nesse óleo cure também o corpo dele. Porque, irmãos, sendo uma prática bíblica inspirada pelo Espírito aqui, nós temos que entender que existem algumas coisas na Bíblia, no Novo Testamento, que são veículos de graça que o Senhor deixou para ser praticado de forma física. Por exemplo, o batismo é só espiritual ou é físico? É as duas coisas. Se você falar que é só físico, está errado. Porque Paulo fala que nós somos plantados com ele na semelhança da sua morte. A palavra grega ali é enxerto. Fomos enxertados com ele na semelhança da sua morte ao sermos sepultados no batismo. Então, no batismo ocorreu um sepultamento para alguém que já estava morto. Eu estou morto com Cristo? Então eu sou sepultado no batismo. E me uno a ele ali para ser unido na sua ressurreição. Então o batismo é algo na água física, na imersão da água, mas também é algo espiritual. A ceia do Senhor é algo físico ou espiritual? As duas coisas. A imposição de mãos é físico ou espiritual? As duas coisas. O uso do véu é físico ou espiritual? As duas coisas. E a unção com óleo. Então nós temos pelo menos 5, se eu contei certo aqui, 5 itens que no Novo Testamento, onde as bênçãos são espirituais, mas o Senhor estabeleceu que são veículos físicos de transmissão de realidade espiritual. E quando nós praticamos com fé, eles entram em ação. O corpo desse irmão, que é físico, está doente. Ele vai ser ungido com óleo físico, que transmite realidade espiritual. E a alma dele está doente. A oração dos presbíteros
está confirmando de novo a comunhão dele no corpo. Ele chamou, baseado no arrependimento, os presbíteros oraram. Os presbíteros oraram e o ungiram com óleo. E aí o que ele faz enquanto ele está sendo ungido? Ele faz o voto da fé. Ele diz, Senhor, se o Senhor me levantar, eu vou mudar. Senhor, muito obrigado, Senhor, pelo Senhor não ter me tratado como eu merecia, pelo Senhor não ter me recolhido, pelo Senhor ter permitido que eu estivesse aqui ainda. Muito obrigado, Senhor. E aí ele faz o voto da fé. O voto da fé. Ele diz, Senhor, pela tua graça eu me levanto. E o voto da fé salvará o enfermo. E se houver cometido pecados, e havendo cometido pecados, o Senhor o levantará. E o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. É claro, irmão, que pecado, para ser perdoado, não precisa de oração, nem de presbítero, nem de óleo. Quando o pecado é só com Deus. Mas quando o pecado envolve comunhão, envolve irmãos, os irmãos têm que estar incluídos nisso. Aqui Tiago está tratando de uma disciplina bem específica na igreja. E é isso que vai ajudar a gente a entender agora um outro texto que eu quero ler para concluir essa porção, em 1 João capítulo 5. Veja que interessante, irmãos. Isso aqui é um versículo que tem sido tão confundido no meio do povo de Deus. Alguns pensam que isso aqui está falando de um assunto que não está. Vamos começar no 13 para pegar melhor o contexto. O 13 fala assim, estas coisas vos escrevi, João falando, a fim de saberdes que tendes a vida eterna. Ou seja, vocês são filhos de Deus. O fato, o testemunho de Deus é que ele nos deu seu filho, aquele que tem o filho tem a vida. Então eu vos escrevi para saberdes que tendes vida eterna. A vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos para com ele. Aqui ele vai falar sobre a oração sendo respondida. Oração como súplica e como intercessão. Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Se alguém, agora é só, irmãos, isso aqui é uma oração súplica para você. E na intercessão também, João vai falar que Deus nos ouve não só na oração, quando é para nós, mas quando é para um irmão. Só que aí, quando é oração de intercessão por um irmão, ele coloca algumas exceções aqui. E aí ele vai mencionar o tão temido pecado para a morte. Se alguém vir seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá, e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Os irmãos estão vendo? O que é aqui chamado de pecado para a morte? Tem pessoas que pensam que o pecado para a morte é aqui um pecado mortal para a morte eterna. Não falo aqui para criticar, só para entender. Tem um grupo cristão, por exemplo, que acredita, acho que os irmãos devem saber que grupo que eu estou me referindo, que pecado para a morte aqui são 4 pecados: adultério, fornicação, idolatria e comer carne de animal sufocado. Se você cometer um desses 4, você pecou para a morte. Você não tem nem perdão mais. Tem irmãos lá dentro desse grupo que se suicidam até. Tiraram a vida, porque acharam que a hora que caíram um desses pecados, falou, não tem mais chance. Isso por causa do ensino errado em que essas pessoas se baseiam nesse texto. Aonde que está escrito aqui? Primeiro que João não mencionou aqui qual é esse pecado. Ele só falou que há pecado para a morte. Então não pode ser condenado, não pode ser pecado que não tem perdão, porque pecado que não tem perdão é que dá condenação eterna. Agora, se é condenado eternamente, não é irmão. Só que João, presta atenção no texto, irmãos. João está falando que quem está cometendo o pecado para a morte é um irmão. Se é irmão, tem a vida de Deus. Se tem a vida de Deus, não é um pecado que condenou essa pessoa eternamente. Não é verdade? Como é que um filho de Deus, que é irmão, João está falando, se alguém vir seu irmão cometendo, quer dizer, ele está na prática de um pecado que vai levá-lo à morte. Mas ele continua sendo irmão. Então não pode ser esses 4 pecados mencionados aí, porque e outra, esses 4 pecados nem tiram a salvação de ninguém. E se fosse assim, Davi estava enroscado. Adoração de ídolo. Quantos cristãos já não adoraram outras coisas? De forma nenhuma está falando de pecado para condenação eterna. E esses pecados não são para condenação eterna. Tem outros que pensam que o pecado para a morte aqui é o pecado contra o Espírito Santo, que não tem perdão. Mas não pode ser, irmãos.
Porque se não tem perdão, então a pessoa não é irmão. Mas João está falando, se alguém vir seu irmão cometer pecado para a morte. Então, o que é o pecado para a morte? Que é o irmão que está cometendo. Isso só pode ser entendido à luz de Tiago 5 e de textos como Atos 5, como 1 Coríntios 11. A morte aqui é a morte física. Essa pessoa pecou e Deus vai recolhê-la. João fala assim, por esse que pecou para a morte, eu nem peço que ore. Ele não diz que é proibido orar, que não tem solução, mas ele diz, olha, talvez não adianta orar. Agora você fala assim, irmão, mas lá no Tiago não tem cura para a pessoa que está lá acamada? Tem, mas é porque a pessoa se arrependeu. Aqui João está falando de alguém que está pecando e não se arrepende. Alguém que está pecando e está ficando doente nesse pecado e não tem arrependimento. Não peça para Deus dar vida para essa pessoa. Você pode pedir pelo arrependimento dela. Mas para Deus dar vida para ela, Senhor, poupa a pessoa, Senhor. Não. Deus não vai ouvir essa oração. Em Jeremias, tem um capítulo que fala de algo parecido com isso. O profeta orando pelo povo que pecava de maneira obstinada. Deus falou assim, Jeremias, cessa, para. Eu não vou ouvir. Você está orando para mim poupar esse povo. Mas esse povo não quer se arrepender. Então, é nesse sentido que a oração é inválida. Se eu orar para Deus abençoar uma pessoa, para Deus dar vida para uma pessoa que está vivendo em pecado e já está ficando doente, e eu sei, a pessoa também sabe que está ficando doente porque está ali vivendo de forma a desagradar o Senhor. João está dizendo que Deus não vai ouvir essa oração. É melhor nem orar para que Deus dê vida a ela. Você pode orar para Deus dar o arrependimento, mas não para Deus salvá-la da enfermidade. Porque a enfermidade está vindo por causa do pecado. Ela tem que parar com o pecado. E se ela parar com o pecado, no contexto de Tiago, o voto da fé a levantará. Então, se estamos debaixo de disciplina, o que devemos fazer, irmãos? Arrepender-nos. Se estamos debaixo de disciplina, e a disciplina é algo sério, contra o governo de Deus até, chame os presbíteros da igreja, e que seja ungido com óleo em nome do Senhor. E o voto da fé levantará esse enfermo. E os pecados serão perdoados. Por que ele põe os pecados serão perdoados depois? Porque não é um pecado contra o Senhor apenas. No caso de Tiago, especificamente, é um pecado contra o corpo, contra a igreja, contra o governo de Deus. Então ele tem que tratar essas coisas, esses pecados governamentais, para que então o Senhor possa levantá-lo. Aqui, João não diz se a pessoa que está acamada pecou contra o governo, pecou contra Deus, está vivendo em pecado, mas de fato de novo, ela está indo para a morte por causa de pecado. Se foi só contra o Senhor, ela não tem que chamar os presbíteros. Ela pode se arrepender e o voto da fé a levantará. Certamente. Mas se teve algo da comunhão envolvido, ela tem que tratar na esfera da comunhão. Irmãos, disciplina é algo sério. O pecado é algo sério. Se pecamos contra o Senhor, nos arrependemos diante do Senhor. Se envolvemos outros irmãos e o corpo de Cristo, precisamos tratar junto àqueles que representam a autoridade no corpo. Isso são coisas que nós podemos conhecer. E unção com óleo, dentro dos termos bíblicos, é bíblica, é espiritual e traz realidade espiritual. Que o Senhor possa nos conceder a sua misericórdia e que nós possamos, irmãos, aprender diante dele essas coisas. Se estamos tristes, vamos em oração a ele. Se estamos alegres, se ele tem nos dado alegria e ressurreição, cantemos louvores. Mas se estamos debaixo de disciplina, precisamos nos arrepender dos pecados, das falhas que provocaram a disciplina. Se teve irmãos envolvidos, corramos rápido para resolvê-los. Se foi só diante do Senhor, confessemos diante do Senhor, a fim de que nós não sejamos pegos na disciplina que enfraquece, adoece e até leva Deus a recolher uma pessoa. E se não for suficiente tratar nessa era, vai ter que ser tratado na ressurreição. Até o dia da ressurreição, no último dia, porque a pessoa vai ter que passar pelas trevas exteriores durante a era do milênio. E o Senhor nos guarde, irmãos, porque são coisas sérias e Ele deseja nos poupar, para que nós nem precisemos entrar em disciplina. Amém? Eu paro por aqui hoje. Semana que vem, concluindo Tiago, nós vamos ver o que Tiago fala de como não entrarmos em disciplina.
para que nós nem precisemos passar por isso. Qual deve ser a nossa prática? Amém? Paro por aqui. Que o Senhor abençoe os irmãos. Perdão por haver estendido.